Bom dia, minha turminha do quarto ano. Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. E vamos para a nossa aula de português no livro volume 3, tá? Então vamos lá. Na semana passada, segunda-feira, nós iniciamos no capítulo 1, que foi instruções para jogar, tá? Nesse capítulo, nós vimos um texto que ensina regras para jogar um jogo chamado Trilha. E aí vocês viram quantas pessoas podem jogar, quantidade de peças, tá? Como é que se joga, quais são as estratégias e como encerra, né, o fim da partida, como é que acontece, tá? Quais são as regrinhas que se utiliza. Então, esse manual de instrução que foi para aprendermos a jogar esse jogo trilha, foi o que foi trabalhado, tá? Na aula, que foi gênero textual, que são textos instrucionais, é um gênero textual. E podemos dizer que os gêneros textuais, eles vêm como regras, que são os manuais quando compramos qualquer jogo, mas também podemos dizer que texto instrucional são receitas, tá? De culinárias. Então, receitas é um texto de instrução, porque está nos instruindo em como fazer aquela comida, como fazer o bolo de chocolate, como é que se faz a lasanha de frango. Então, existe ali uma receita culinária onde tem um texto instrucional nos instruindo como fazer. Assim são os textos manuais instrucionais quando a gente compra um ventilador, um liquidificador, tá? Um ferro elétrico, um celular. Então, tem um manual de instrução nos instruindo de como nós temos que usá-lo, tá? Os botões, de como a gente pode utilizar, de como nós podemos carregar um celular, ele novo. Toda a instrução de que quando um celular é novo, ele passa um pouco mais de tempo carregando por conta da bateria. Enfim, tem toda uma instrução para que a gente possa saber como utilizar aquele aparelho que compramos, tá? Ou aquele produto que compramos, tá bom? E hoje nós vamos trabalhar com classe gramatical, que é verbo no imperativo, tá? Verbos no imperativo. Então vocês vão ler um texto instrucional, tá certo? E vocês vão ver que vai aparecer alguns verbos que utilizamos no modo imperativo, tá? Então vamos primeiro fazer uma introduçãozinha, tá? Do que é verbo. Então, verbos são palavras que indicam ações, estados ou fenômeno que expressa tempo, tá? Então, fenômenos que expressam tempo está relacionado a chover, trovejou. Então, é o tempo. Como é que está o tempo? Ações de o que eu fiz? Pular, cantar, estudar, são ações. E o estado é o estado como eu me encontro, tá certo? Dormindo, escrevendo, tá? Assistindo, é o estado que eu me encontro, tá bom? Então vamos lá. Esses verbos, qualquer verbo, ele pode sofrer variações, tá? De acordo com com as flexões. Então, o que são isso? O que eu quero dizer isso? É que os verbos, eles podem sofrer, sim, algumas variações, tá? De acordo com as flexões verbais. Então, essas variações é a escrita. O verbo ele pode ter a variação da escrita. E quando eu digo que dependendo das flexões, então eu vou mostrar a vocês aqui duas flexões que podem ter a variação na escrita dos verbos. Então existem as flexões, tá, de tempo, que está relacionado a presente, passado e futuro, tá? Então quando eu digo que cantar, eu canto, eu estou me referindo ao presente. Ao passado, eu cantei, tá? E ao futuro, eu cantarei. Eu cantarei. Então, é algo que ainda vai acontecer. Veja que o verbo cantar, houve uma variação na escrita. Canto, cantei, cantarei. Houve uma flexão. Então, a variação é a forma da escrita, tá? Dependendo da flexão relacionada que expressa aí o tempo. Também podemos dizer que existem flexões relacionadas a números de pessoas. Então, isso se refere a singular,
e plural. Quando eu digo que eu canto, eu estou me referindo só a mim. Ou ele canta, só uma pessoa. Mas se eu disser eles cantam, ou nós cantamos, veja que o verbo houve uma flexão, uma variação na escrita, por conta do número de pessoas, relacionando, expressando aí, né, relacionando a singular e plural, tá bom? Então, vamos lá. Verbos no imperativo afirmativo, tá? Ele consiste num modo verbal, tá? No qual o verbo, ele pode vir expressando uma ordem, ele pode vir expressando uma proibição, expressa também um conselho, um convite, um pedido ou uma súplica, tá? E o verbo imperativo negativo, ele consiste em um modo verbal em que o modo ele vem de uma forma negativa, expressando uma negação. Ele, tanto o verbo imperativo afirmativo e o verbo imperativo negativo, ele vem como uma súplica, um pedido, uma ordem, um comando, tá? Um conselho. Porém, o verbo imperativo negativo vem afirmando. E o modo imperativo negativo, ele vem expressando uma forma de negação. E aí eu vou dar aqui um exemplozinho. Então, o verbo imperativo afirmativo, pare com essa brincadeira. Jogue o lixo fora, por favor. Jogue o lixo fora, por favor, é uma súplica. Jogue é o verbo, do verbo jogar, tá? E pare com essa brincadeira. Parar, pare é o verbo, tá bom? Então, veja aqui eu tô dando uma ordem. Pare com essa brincadeira. E jogue o lixo, por favor. Foi uma súplica, tá? E no verbo imperativo negativo, não venha agora, por favor. Aqui também é uma ordem, porém expressa uma negação. Não venha agora, por favor. Além de ser uma ordem, como tem por favor, aí a gente podemos dizer que essa frase é uma súplica. Mas não coma tão depressa. Né? Isso aí, no caso, é um comando, né? Não coma tão depressa, é um pedido. Então, também está expressando aí uma negação. Não coma tão depressa. Então, não é tão difícil, tá? Vocês agora vão assistir 2 vídeos, tá certo? Do vídeo sai com a tia Juliana, ela vai estar auxiliando vocês. E preste atenção, tá certo? Nessa aula, eu dei aqui uma pequena introdução para que vocês se baseiem no vídeo, tá? Com a introdução que eu dei aqui, tá certo? Vamos assistir o vídeo juntinhos, tá certo? Após o primeiro vídeo, terminando, eu coloco o link do segundo vídeo e aí vai dar continuidade a essa aula, tá certo? E depois a gente volta para fazer uma atividadezinha de classe no caderno, tá bom, meus amores? Tá, beijo. Sim, lembrando, na página 11, tá? Para vocês não esquecerem, não perguntar, oxe, que tia, que é a página 11? Essa página 11 a gente vai pular agora, porque vai ser uma atividade de casa. E aí depois vai ter um vídeo explicando como você vai fazer essa atividade, tá certo? Em casa, tá bom? Então, o vídeo ele vai iniciar na página 12, tá? Na página 12, coloquem aí. Tá certo, meus amores? Então, segue aí o link do vídeo e vamos assistir juntinhos.